De nada me voy a presentar. Soy Iñaki Abad, el director del Instituto Cervantes de Lisboa. Y antes de nada, dos consideraciones técnicas. Si por favor pueden silenciar sus micrófonos durante el debate, el diálogo y la conversación, y luego a lo largo de las preguntas, pues sí, abrirlos para si quieren hacer alguna pregunta o participar. Luego también otra consideración sobre la privacidad. Nosotros estamos grabando en este acto, luego lo editamos y luego lo colgaremos en nuestra página de YouTube. O sea que si hay alguien que no quiere aparecer, aunque normalmente solo se graba la persona que habla, solo, única y exclusivamente, si alguien no quiere aparecer, puede perfectamente apagar su vídeo. Y también, por lo que respecta a la privacidad, decir que este encuentro se está retransmitiendo en directo a través de la página del Facebook del Instituto Cervantes. Hechas todas estas consideraciones, muy buenas tardes. Antes de nada, pues bueno, quiero dar las gracias a todo el mundo por participar y en primer lugar, como es lógico, a nuestros invitados. Hoy para nosotros es un día muy importante y es un día especial porque con este primer encuentro inauguramos un ciclo de conferencias o de conversaciones, de diálogos que llevan como título en las orillas del porvenir. En realidad están pensadas no como algo académico, sino simplemente como conversaciones sobre el momento, la emergencia a la que nos ha arrojado o en la que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario y también, como es lógico, desde el punto de vista social. En ellas, en estos encuentros, en estos diálogos, van a participar sociólogos, van a participar activistas civiles, filósofos, literatos, médicos, y la idea es poner que este diálogo ocurra, acontezca entre autores o personalidades portuguesas y personalidades españolas. También está previsto, como es lógico, que participen periodistas, y es precisamente con dos periodistas que queremos iniciar este ciclo de conferencias. Dos periodistas que van a hablar sobre el periodismo en estos tiempos y sobre si ese periodismo puede ser un antídoto contra el miedo. Estos periodistas son Alfonso Armada y Rui Araújo. Alfonso Armada es periodista, escritor, dramaturgo, poeta. En su trayectoria profesional ha cubierto los conflictos de Sarajevo o el genocidio de Ruanda. Fue corresponsal en África del diario El País y luego desde 1999 hasta el 2005, corrígeme Alfonso si me equivoco, fue corresponsal para el diario ABC, donde pues bueno, cubrió los ataques terroristas del 2001. Es también editor, estábamos hablando justo de eso antes de entrar en este diálogo, de la revista digital Frontera D, que bajo mi punto de vista es una de las experiencias periodísticas más interesantes pues bueno, desde cuando se fundó. Y desde el 2017 es presidente de la sección española Reporteros Sin Fronteras. Por otra parte, Rui Araújo es periodista, escritor, novelista portugués, fue corresponsal de RTP en París y trabajó en Nueva York para la cadena CBS. Ha cubierto también las guerras de Libia, Siria, República Centroafricana, y nos decía que también había coincidido con Alfonso
cubriendo el drama de Ruanda. Fue el primer periodista portugués en ser admitido en el Nieman Foundation for Journalists en la Universidad de Harvard. Está especializado en periodismo de investigación, ha colaborado con muchos medios de comunicación y actualmente trabaja para TVI, donde realiza reportajes de investigación. También ha recibido diferentes premios como el Press Club y el Club Portugués de Empresa. Gracias por participar y por compartir con nosotros este diálogo. Y os voy a lanzar la primera pregunta. Es una pregunta un poco provocadora, pero nace pues, bueno, de una reflexión, teniendo en cuenta que durante las primeras fases del confinamiento la información entraba a través de nuestras pantallas, de nuestras tablets, de nuestros ordenadores, y estábamos encerrados y más que ver la realidad, nos la de alguna forma ofrecíais vosotros y nosotros la representábamos. La primera pregunta, decía, es un poco provocadora. ¿El periodismo nos está protegiendo de manera eficaz en esta pandemia? Una de las cosas más importantes o los resultados de esta pandemia es que de repente nos hemos vuelto mucho más débiles, mucho más frágiles, mucho más vulnerables. El periodismo, la información, repito, nos está protegiendo contra esa pandemia. Y no sé, ¿quién quiere empezar a contestar? Rui. Bueno, ¿hablo en castellano o en portugués? En lo que te sientas más cómodo, Rui, Bueno, sin ningún problema. Porque en estos encuentros, también en los literarios, estamos, y cada uno está hablando en su idioma por sentirse próximo. a mí me encanta hablar castellano, pero creo que es mejor aquí Vale. hacer la opción del portugués. Perfecto. O jornalismo não serve para proteger as pessoas das pandemias. O jornalismo, penso que serve primeiramente para informar, para ter cidadãos esclarecidos e, de alguma forma, para que não caiam no medo, nas emoções que os impedem de pensar. Agora, aquilo que está em causa é que hoje, em Portugal, a internet é uma grande fonte de informação para muita gente, sobretudo para as camadas mais jovens. Os mais velhos continuam a recorrer principalmente à televisão. Os portugueses são um dos povos da Europa que passam muitas horas diante do ecrã da televisão todos os dias, e a televisão é a principal fonte de informação, penso eu, para a maioria de muitos portugueses, que não têm também outras alternativas. O jornal mais vendido em Portugal é um tabloide. Jornais de referência têm uma dimensão diminuta. O Público, eu aliás fui provedor do Leitor do Público, que é considerado um jornal de referência, ou indo mais longe para semanários como o Expresso, não têm a tiragem que tem o Correio da Manhã, um perfeito tabloide em que tudo é negro e a vida é negra e não há nada de bom na vida. Agora, a televisão suscita algumas dúvidas. É um meio que tem inúmeros constrangimentos. A televisão, temos o imediatismo e muitas vezes não se confirma a informação porque temos que ser os primeiros. Depois temos também o predomínio da imagem, e o que acontece é que quando não há imagem, muitas vezes não há notícia. E muitas vezes há notícia só porque há imagens. E a televisão é perigosa nesse sentido. Depois temos o contágio também do divertimento. A televisão é espetáculo, os estúdios são espetáculos, os apresentadores são vedetas e as reportagens têm que seguir um alinhamento, uma ordem que, na minha perspectiva, é pouco jornalística, não faz muito sentido. Porquê? Porque eu penso que as televisões
e havia um senhor que já faleceu, que era o diretor da TF1 francesa, dizia: a televisão serve unicamente para vender disponibilidade cerebral dos consumidores aos grandes anunciantes, Coca-Cola, SEAT, Pingo Doce, Mercadona. O resto é embrulho. Agora, a televisão tem uma série de constrangimentos a mais. Há o confronto entre a imagem e o som, há a dependência em relação às fontes, há também a fugacidade do discurso, porque cada vez as reportagens são mais pequenas. Apesar de Portugal ter, e na Europa penso que somos um caso único, os telejornais, os telediários mais longos da Europa. E quiçá do mundo, talvez no Burkina Faso sejam mais longos, mas eu penso que temos todos os dias telediários, telejornais que ultrapassam 1h30, por vezes 2 horas. Porquê? Porque a informação hoje é considerada uma mercadoria, dá-se ao cliente o que ele quer e o cliente tem sempre razão, e deixamos de pensar as pessoas, os cidadãos, enquanto cidadãos. São clientes, portanto damos o que eles querem, optamos pelo nivelamento por baixo, e de informação a televisão tem muito pouco. Depois também temos o pensamento único, o que é que os jornalistas fazem no jornalismo e qual a ideologia que eles promovem, e depois temos também um público não específico. Eu, quando leio a Fronteira D, eu acho que o Alfonso tem uma ideia mínima de quem é o seu leitor. Na televisão, no telejornal, no telediário, é toda a gente e não é ninguém ao mesmo tempo. Agora, a televisão serve para vender disponibilidade cerebral, o jornalismo serve para informar, não serve para proteger as pessoas das pandemias, serve talvez para ter pessoas mais esclarecidas que não caiam no medo, porque, ao mesmo tempo, as fake news, hoje, no mundo inteiro, circulam muito mais depressa do que a informação e que as notícias. Vou tentar falar en portugués, ainda que o meu portugués é un pouco estrano, porque son galego, mas penso que podo facerme entender. A verdade é que a pregunta é verdadeiramente provocadora, porque está a preguntar por cal é a misión do jornalismo, non é? Entón, eu penso como Rui, que a misión do jornalismo non é proteger. A misión do jornalismo non é dar esperanza. A misión do jornalismo é contar a verdade, a pesares de que moita xente non quere saber a verdade. O problema despois é que o mellor jornalismo, cal é o jornalismo ideal e cal é o jornalismo real, que é un pouco que contou Rui cando fala da realidade dos medios hoxe en día e do predominio da televisão, e case en todos os países a televisão, que é un artefacto magnífico como vehículo para a información, a utilización que se fai da televisão non é a mellor. Eso acontece na radio, no internet, e tamén na prensa, na imprensa. Non? Entón, o jornalismo que ten que facer é proteger a xente da súa tendencia á irracionalidade, ao sentimentalismo, á emoción. O jornalismo ten que procurar a verdade e darlle a xente que quera saber argumentos feitos para que despois a xente saque as súas propias conclusións. A verdade é que isto moitas veces choca o desexo da xente de non ter medo, pero non é esa a nosa obriga, porque un pensa que ten que tratar con audiencias adultas capaces de entender discursos lóxicos en que ti ofreces dados para que a xente teña unha composición o máis exacta posible da realidade. Ainda que eses datos, eses feitos, sexan moitos deles discutíveis. O jornalismo é unha empresa que tenta achegarse á verdade, moitas veces non ten a posibilidade, pero hai unha honestidade de jornalismo que sabe cando está juntando informacións correctas, comprobadas, verificadas, depois de falar con máis dunha fonte, e con iso tratar de ser honesto e ofrecerlle aos lectores, aos cidadáns, información para eles despois tomar decisións na índole persoal, na índole higiénica e na índole política. Cando un informa do virus, ten que ter en conta moitos elementos, e a verdade é que non é fácil moitas veces chegar á verdade, sobre todo cando hai moitos intereses de toda a índole de que os jornalistas non cheguen a esa verdade porque pode deixar
en mal lugar aos poderes políticos, os poderes médicos, os poderes farmacéuticos, os poderes religiosos, pero é unha luta moito longa entre o desexo do poder, de moitos poderes, non falo somente do poder político, de dosificar a información que pensa que non lle pode perxudicar, e o interés do xornalista genuíno que tenta facer un reconto da realidade que permita a xente entender mellor este mundo. E eses elementos ás veces contribuyen ao medo, poden contribuir á desesperanza, pero, como decía antes, a nosa briga non é protexer, a nosa briga é protexer a xente da desinformación, da emoción, do populismo, de informacións que non son certas, pero a verdade é que non é unha empresa fácil. Micrófono cerrado. Me parece muy bien y como declaración de principio, sigo con la provocación. Me parece muy bien como una declaración de un mundo ideal de lo que tendría que ser el periodismo, pero el periodismo actualmente no es así. O sea, el periodismo desde vuestro punto de vista ha estado a la altura o está estando a la altura de ese mundo ideal que habéis descrito del periodismo como el instrumento para llegar a la verdad y proteger a las personas de la irracionalidad o del... ¿Cómo veis vosotros que está sucediendo desde el punto de vista periodístico? Porque el virus lo que ha hecho ha sido una especie de batidora, ¿no? O sea, ha cambiado sobre la mesa todos los elementos. Afonso. Ben, a verdade é que entramos agora, isto é unha pregunta moito pertinente, mas entra en contradição ou, mostra un pouco dun dos perigos do xornalismo, que é a generalización. É dicir, cando preguntas, estivo o xornalismo á altura da realidade? Bueno, que falamos de Portugal, de España, de Estados Unidos, de Ruanda? Claro. Entón, dentro de cada país, hai xornalistas fantásticos, hai medios que están facendo un traballo magnífico. Por exemplo, acabo de recibir hoxe este exemplar, o último exemplar da revista The Economist, que está aquí ao revés, pero a portada está dedicada aos iogures, ao gulag montado por China contra a minoría musulmana. É unha información moito boa, é unha gran portada do Economist. Bueno, o Economist penso que está facendo un bo xornalismo. Pero ímonos entrar no que máis teño máis perto, que é o xornalismo español, que ademais desde Reporteros Sen Fronteiras temos unha observación permanente de como os xornalistas están a contar a realidade. E a miña impresión é moi crítica sobre o xornalismo, e en concreto sobre a pandemia. Penso que é unha hipótesis que non está demostrada, pero a miña impresión é que en parte do fracaso español a hora de combatir a pandemia, porque somos un dos piores países na maneira de ataxar a pandemia, en canto a mortos, infectados, ainda que hai moita discrepancia, hai unha cuestión fundamental. Hai unha discrepancia terrible en España entre cantos mortos houbo. O goberno sigue facilitando unhas cifras que rondan os 30.000, 32.000 mortos, máis informacións dos registros civis, do Instituto Carlos III, dos jornais como El País, din que a cifra pode rondar os 60.000 mortos. Como é posible esta discrepancia? Hoxe que temos tantas ferramentas para contar, para facer dados, ao final é imposible contar verdadeiramente. Hoxe, xa hai tamén a noticia de que en España o número de infectados chegou a 1 millón. Mais outras informacións di que iso é irreal, que é moitísimo máis alta, pero son os dados que facilitan as autoridades. Penso que por parte das autoridades hai unha omisión de decir a verdade. Hai moitas razóns. Primeiro, a estrutura geográfica do Estado e o Estado das autonomías, onde cada comunidade autónoma ten moitas competencias delegadas, pero isto, vais criterios a hora de contar as infeccións, a hora de contar a xente que está nas UBIs, os mortos. É incrível que hoxe en día, despois, isto comezou no mes de marzal deste ano, pero ainda hoxe non temos dados verídicos sobre o que aconteceu. O que decía un pouco esta hipótesis de Reporteros Sen Fronteiras, eu comparto esa idea. En gran medida España non acaba de ataxar a pandemia, primeiro pola incompetencia das autoridades, tanto das autoridades centrais como das autoridades autonómicas, penso que hai moitos erros, pero tamén porque impediron que en gran medida os xornalistas fixeran o seu traballo.
Desde o principio da pandemia, moitos fotoreporteiros que estiveron a traballar en Libia, en Siria, en Yemen, en Irak, queixábanse de que tiñan máis dificultades para facer fotografías de hospitais, de cemiterios, de depósitos de cadáveres que nestes países en guerra. Por exemplo, García Vilanova, que é un grande fotógrafo catalán, queixábase precisamente dos impedimentos permanentes co argumento de que tiñamos que respetar a integridade das vítimas, a dignidade das persoas, que eu acredito, estou de acordo con iso. Pero a realidade é que a xente non tivo conciencia dos estragos da pandemia, e hai xente aínda que non acredita no número de mortos. Isto penso que é unha maneira de tratar a cidadanía como se foran nenos, como se foran cativos, como se non sei se hai unha vontade por parte das autoridades de tratar a cidadanía como se non fora unha cidadanía madura, como se non fora capaz de aturar a morte, de mirar a morte de perto. Hai moitas cousas aí que non se fixeron ben. Por suposto que non estou eu abogando por mostrar de feito morboso fotografías terríveis, pero a realidade é que non temos conciencia dos estragos da pandemia. Hai outros xornalistas, outros países onde estas imaxes si se mostraron e penso que tamén as autoridades actuaron de mellor maneira. Por outra parte, tamén da parte do xornalismo, moitos xornalistas tamén preferiron quedarse nas súas casas e non sair a rúas, non sair aos centros onde estaban acontecendo a realidade para contar o que estaba acontecendo. Por medo, por precausado, pero bueno, non sabemos que a realidade para contala tes que ir onde acontecen as coisas. Non se pode, desde logo, pensar que un pode contar o mundo a través únicamente de telemóveis ou de pantallas como esta, que é útil para esta conversa, pero non é útil para facer xornalismo. Tes que ir aos sitios, empregar os 5 sentidos para tocar a realidade. Então, eu concordo com aquilo que acaba de dizer o Alfonso, mas diria que aqui em Portugal o panorama é exatamente o mesmo que em Espanha, a nível das discrepâncias de números. Eu não sei hoje quais são as vítimas diretas do Covid e aqueles que morrem porque ou não são tratados ou porque morrem em casa, no anonimato. Os números, a mim, parecem que em Portugal também não traduzem a realidade desta pandemia, deste drama. As prioridades do poder não mudaram. O poder não serve para dizer a verdade e deve ser sempre questionado pelos jornalistas. E os jornalistas devem duvidar sempre e permanentemente dos poderes. Tanto mais que, muitas vezes, e como referiu o Alfonso, os poderes, pelo menos aqui nesta parte da Europa, e não só, consideram que os cidadãos devem ser tratados de uma forma infantil. E isso passa também por não contrariar aquilo que hoje é uma realidade, penso eu, no mundo ocidental, que é a morte deixou de ser pública. Antigamente, por exemplo, em Portugal, as casas das pessoas que faleciam tinham as portas abertas, iam lá desconhecidos, a morte era pública. Hoje, a morte não existe, nem quase no cinema. E as pessoas morrem no anonimato de um corredor de um hospital, no seu domicílio, sozinhos, muitas vezes, apesar de, neste admirável mundo novo, estarmos todos em contacto com o mundo e tantas vezes estarmos sós. Mas eu acho que a morte, e o Alfonso referiu isso, é uma das questões que têm a ver com este tratamento da pandemia e que contou, penso eu, infelizmente, com a cumplicidade dos jornalistas, que abdicaram muitas vezes de fazer o seu trabalho e de informar, porque é essa, única e exclusivamente, a sua missão. A este respecto, Rui, antes me ha chocado muchísimo una afirmación que has dicho que la información actualmente es una mercancía y que los ciudadanos son clientes
de esa mercancía. Y eso sobre todo se ve en la televisión, ¿no? Eso parece que al ser una mercancía se ha instalado en el mercado, en las leyes del mercado, entonces la información no informa, sino que lo que intenta es buscar likes, intenta buscar hacer caja, se instala de alguna forma en el horror, en el terror, en el alarmismo. ¿Cómo el periodismo puede de alguna forma contrarrestar esa tendencia? O sea, ¿cómo puede resistir a que la información no sea una mercancía como puede ser un producto en un supermercado? Aquilo que está em causa, penso eu, é muito mais grave. Aquilo que está em causa, em última análise, é a democracia. O jornalismo tem que impor-se como algo essencial para estas democracias que estão em crise, que algumas até tentam encontrar novos sistemas, mas o jornalismo tem que ser rigoroso, exato, tem que ser também equilibrado e, sobretudo, na minha perspectiva, tem que ser honesto e ter algo que hoje não existe, que é humanidade. As redações, penso eu, tanto em Espanha como em Portugal, hoje, dos jornais, das televisões, das rádios e das revistas, incluindo as revistas novas que estão aparecendo na internet, nas redações hoje na Europa, há cada vez menos memória, cada vez menos referências. E isso impede, de alguma forma, que o rigor, que a exatidão, que o tratamento equilibrado, que o jornalismo se imponha enquanto algo necessário que esclareça aos cidadãos para que, como dizia o Afonso, no momento do voto, eles possam votar esclarecidos e em conhecimento de causa. E isso não acontece hoje, porque os jovens jornalistas, muitas vezes explorados, mal pagos, sem contrato até, andam de estágio em estágio e sem reais perspectivas de carreira e, sobretudo, sem condições. Muitos jornalistas hoje em Portugal vivem miseravelmente com 600 euros, 700 euros, os que conseguem, vivem a 4 num apartamento porque não têm dinheiro para pagar uma renda de casa e não têm, sobretudo, ninguém que lhes diga qual é o caminho. Acho que antigamente em Portugal nós tivemos grandes diretores de jornais, como em Espanha também. Eu não conheço hoje nenhum diretor de jornal, rádio ou televisão em Portugal que seja um grande jornalista. Acho que são pessoas de confiança dos poderes instituídos, são pessoas muitas vezes invertebradas, incompetentes, mas são de confiança e estão ali mais como sargentos para defender os interesses, e não são poucos, de quem é acionista, do que para defender a profissão de jornalista e, sobretudo, aquilo que me parece mais nobre, que é a reportagem, por exemplo, do jornalismo. Bueno, a verdade é que a pregunta tamén é provocadora. Por suposto que a información se convertiu nunha mercancía. Falaba antes Rui da espectacularización, como prácticamente todos os xornais, todos xogaron un pouco a carta desta, que tamén xa denunciara Guy Debord, o líder da Internacional Situacionista, cando falaba da sociedade do espectáculo, que estaba no seu comezo. Agora isto foi moito máis alá. Agora moitos dos grandes medios pensaron que a súa maneira de sobrevivir era justamente o infotainment, por unha parte información e entretenimento, pensando que esta é a maneira tamén de sobrevivir nunhas condicións económicas complicadas, pero a consecuencia foi que, primeiro, unha degradación do propio contido de moitos dos medios e ao mesmo tempo unha desinformación. O problema tamén, aquí é un problema que ten dúas partes. Unha parte da responsabilidade dos donos dos medios, a responsabilidade de xornalistas que non din que no a mala información, que aturan comportamentos antiéticos,
E despois unha parte da audiencia que non quere saber a verdade. Hai moita xente que o que quere é creer, que o que quere é dormir, que o que quere é, o que decía, non quere ver a cara da morte. A morte está desterrada da nosa realidade porque é moito incómoda. E porque moita xente nova non acaba de concienciarse, tomar en consideración a morte? Porque parece que a pandemia somente se leva, ou se leva sobre todo aos máis vellos. Bueno, parece que é unha parte das consecuencias desta especie de culto a novedade do culto a xente nova, e os vellos xa cumpriron, e que morran non é tan terrível, non? É incrível que o número de mortos de ancianos en España que morreron ademais sin o debido respeto da despedida é un número incrível. As condicións nas que vivían en moitas das residencias. Unha investigación que está sin facer por parte dos suíces e tamén por parte dos xornalistas. Entón, a xente que verdadeiramente coñecer a realidade é moito incómoda. Os xornais serios que aínda confían en que hai cidadáns que queren información para coñecer a realidade, bueno, a verdade é que hai algúns exemplos no mundo. En Francia, por exemplo, a revista Vingtième, que foi fundada por un sobrino neto de Saint-Exupéry, Patrick de Saint-Exupéry, é unha revista que hai moito tempo, leva casi 10 anos, facendo grandes reportaxes sen publicidade, e ten un número bastante grande de suscriptores que permite que os xornalistas façan o seu traballo e o fagan de forma verdadeira e boa. A revista New Yorker sigue demostrando que é posible facer bo xornalismo dedicando tempo a escribir as historias, a verificar que o que se conta é verdade e despois dando aos xornalistas tempo para investigar. Por suposto que isto pode ser minoritario, pero penso que é o traballo do xornalismo. O traballo do lector, do que quere coñecer a realidade, sempre foi minoritario. É un traballo casi dimisioneiro. Tes que persuadir a xente de que é importante ter os dados, ter os fatos e despois invertir en o xornalismo. En España perdemos moito tempo xogando as cartas do espectáculo e tamén coa estrategia de deixar os contidos en internet completamente gratuitos, como se a información non fora valiosa. A información boa é moito cara. E neste caso, o editor do New York Times dixo hai tempo, de maneira que se a publicidade non está cubrindo os costes da nosa produción de xornalismo, temos que pedir aos lectores que sexan eles os que paguen pola información, suscribíndose, como sempre se fixo. A información gratuita non é información. A información que o lector non valora non é información. Os lectores teñen que defender periódicos independentes que conten a realidade. Canta xente quere isto? Pois, bueno, pode que son minoría. Nós, como xornalistas, temos que defender isto. E tamén outra cosa moi importante, a liberdade de imprensa é fundamental para facer de contrapoder. E a xente vai botar de menos a liberdade de imprensa cando non a teña diante, como os chinos. A propósito de la libertad de prensa, desde el punto de vista vuestro, de Alfonso, tú como periodista en España y Rui como periodista en Portugal, en concreto, ¿cómo está ahora la libertad de prensa bajo vuestro punto de vista en estos dos países? ¿La pandemia ha puesto en evidencia la debilidad de la libertad de prensa o la ha reforzado? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Bueno, eu non quixera ser moi catastrofista. Reporteros Sin Fronteiras todos os anos publica todos os anos un ranking, un escalafón do respeto á liberdade de prensa país por país. Ano tras ano, os países escandinavos son os países onde máis se defende a liberdade de prensa. En este ranking, a verdade é que estamos moi preocupados porque cada vez a liberdade de prensa está indo para atrás. Mensaxes como os que difunden dirixentes como o primer ministro húngaro ou o presidente norteamericano dicindo que os xornalistas son inimigos do povo, están a facer moito dano. Pero se tratamos de ser o máis exactos e honestos posibles, neste ranking que elabora Reporteros Sin Fronteras, Portugal ocupa a 10ª posición, que é unha boa posición, mentras España está no posto 29. Se comparamos un pouco as condicións das democracias europeas, non todas, porque hai problemas en Hungría, na Polonia, con outros países onde se vulnera directamente a liberdade de imprensa, onde se mata aos xornalistas, como en México. É verdade que en España, en Europa tamén, Malta, que é parte da Unión Europea, unha xornalista de investigación, Daphne Caruana Galicia, foi asesinada porque investigaba a corrupción do goberno maltés. Pero, bueno, as condicións do xornalismo en Portugal e en España son moito mellores que moitos países do entorno. O cal non quere decir, tamén o decía Rui, hai leis, hai separación de poderes, os xornalistas non son asasinados,
É verdade que o poder pon atrancos para conseguir información, hai leis como a Lei Mordaza en España que dá moita autonomía ás forzas policiais para impedir a veces o traballo dos xornalistas, pero bueno, hai un certo respeto. Pero é verdade que hai cada vez máis agresores contra os xornalistas, como aconteceu, por exemplo, durante o Procés, que moitos xornalistas eran atacados na rúa por facer a información. Unha atmosfera que tamén pasou en tempos en que ETA actuaba no País Vasco, que os xornalistas eran obxectivo tamén da banda terrorista como elementos a bater porque non querían que contaran o que estaban ver. Bueno, a situación que decía tamén Rui da precariedade laboral. Os medios son cada vez máis febles, os xornalistas que non teñen un bo salario son tamén máis susceptibles de presoes e de resistir precisamente os abusos dos donos dos medios. Entón non é exactamente unha censura, pero é unha maneira tamén de non ter un xornalismo forte. E tamén cando os medios están moi endebedados, deben, por políticas de xestión equivocadas, que deben moito diñeiro aos bancos, ao final a súa liberdade de crítica tamén está moi mermada precisamente pola dependencia de grandes corporacións e de grandes grupos anunciantes. No, do ponto de vista de Portugal. Não vou falar de psicopatas que estão à frente de governos, como mencionou o Alfonso, o Trump e outros. Mas eu penso que nós, aqui na Península Ibérica, temos, apesar de tudo, uma situação muito menos grave do que aquela que vivem muitos jornalistas no terceiro mundo, em climas menos a menos ou mais a menos, mas onde se morre por praticar esta profissão, ou indo para o outro lado do Atlântico, para o México, por exemplo, que tem dezenas e dezenas de jornalistas assassinados. O último, se a minha memória não falha, foi degolado. E isso preocupa muito mais do que os nossos desencantos locais. O jornalismo pode sobreviver, deve sobreviver, se queremos ter democracia, mas isso compete em primeiro lugar aos jornalistas assumirem a missão que é a sua e não abdicarem e questionarem sempre, repito, e permanentemente os poderes instituídos. O problema aqui reveste várias facetas. A primeira é quem é que controla as empresas de comunicação social, quais são os interesses que estão atrás. O Alfonso falou, por exemplo, de investidores e de bancos até, que controlam parte de algumas empresas de comunicação social, mas também passa pelos chefes da redação e os diretores, que muitas vezes não fazem aquilo que deviam fazer e não protegem os seus jornalistas. E depois acaba também numa cena que a mim me preocupa muito mais, é que do outro lado, os maus da fita, se podemos falar de maus da fita, já perceberam que as leis têm limites. Eles neste momento, por exemplo, em Portugal, não atacam empresas, não atacam o jornal, a rádio, a revista. Atacam pessoalmente o jornalista e pedem-lhe uma indemnização por difamação. Por exemplo, a mim uma seita internacional pediu-me quase €500 mil e arranjou como advogado um antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Portanto, durante 5 anos, que é o tempo médio em que o processo se prolonga em Portugal, eu tenho termo de identidade e residência, teoricamente nem posso sair do país, e tenho essa ameaça de daqui a 5 anos, porque a justiça em Portugal é uma corda esticada no meio da rua. Os pobres, os que não têm grandes advogados e dinheiro, tropeçam, caem. Quem tem dinheiro muitas vezes passa por cima da justiça. A justiça em Portugal é um mito. E durante 5 anos um jornalista em Portugal que é acusado de difamação pensa naquilo que vai acontecer, porque só quando a sentença transita em julgado, quando acaba de facto, é que ele sabe. Eu por acaso tive sorte, porque acho que é uma questão de sorte a justiça. Não fui condenado. E eles não recorreram. Também é uma... Mas o problema hoje no jornalismo e na investigação é que há cada vez menos investigação. Aquilo que prima é a urgência, o imediatismo, é fazer já, mesmo que não seja completo, mesmo que não seja totalmente
real, e eu acho que esse é um mau caminho e é preciso contrariar isso, mas não é fácil. Tanto mais que hoje os detentores do capital das empresas são inúmeros e não se movem como se calhar se moviam há um século, incluindo na imprensa escrita, em que investiam porque o principal objetivo não era o lucro, era ter um produto que promova, se calhar, a cidadania e também o próprio nome de quem está à frente. Aconteceu isso com o Público em Portugal. O fundador, ou digamos, o financiador do Público, não era para ganhar dinheiro. Aquele jornal nunca ganhou dinheiro. Mas hoje temos acionistas anónimos, temos bancos, temos até offshores e muitas vezes nem sequer se sabe onde é que está o capital da empresa de comunicação social. Y eso para mí es un real problema. Gracias, Rui. Yo, vamos, por lo que habéis comentado, habéis hecho un análisis como muy claro, ¿no? Hay una precarización debido a las leyes del mercado, pero yo creo que, bueno, que pasa tanto en el periodismo como en otros ámbitos de la vida social. Si un director de hospital es un manager, como se querían que fuesen, que tenía que ahorrar dinero, cuando llega la pandemia, la gente se muere, porque el hospital no está preparado para o sea, si son valores no sanitarios, sino económicos los que rigen la sanidad, evidentemente en prensa pues más o menos pasa lo mismo. Entonces, de repente, ante la pandemia, los periódicos no tenían especialistas, los periódicos no contrastaban la información oficial, los periódicos eran incapaces de adaptar la información científica y médica al lenguaje común del ciudadano y no se les informaba o se les decía la verdad. Los periódicos no valoraban las alertas que estaban comunicando. No eran inconscientes. Y luego la sensación que había es que los periódicos iban detrás de palabras, ¿no? O sea, la palabra, por ejemplo, triaje, y de repente, durante una semana, la palabra triaje ocupaba el periódico, o la televisión, o la radio, o la palabra vacuna. Ahora no sabemos cómo está la vacuna, no tenemos ni idea, pero durante unas semanas hemos estado viviendo con la palabra vacuna. ¿Cómo se lucha contra eso? O sea, ¿cuál es o sea, te veo ahí inquieto, Rui, ¿cómo se lucha contra eso? Con coragem, ¿Sí? muitas vezes falta, com determinação, ¿Sí? e, sobretudo, como dizia um filósofo há muitos anos, às vezes vale a pena relembrar os filósofos, Séneca, que dizia: só há bons ventos para quem sabe onde quer chegar. Sim. Eu acho que muitas vezes quem está à frente das redações, estou a falar exclusivamente de Portugal, e sem querer julgar, mas eu acho que quem está à frente das redações em Portugal não sabe onde quer ir e ainda não entendeu que é com a essência do jornalismo e assumindo a missão que é a nossa, que é uma missão social importante em qualquer regime político, que nós podemos lá chegar ganhando ou reconquistando a credibilidade que perdemos de alguma forma e recuperando os jovens, porque a internet não é tudo. O imediatismo, muitas vezes, ou a urgência, não significa qualidade nem importância para mim. Eu também añadiría as condições que planteja Rui, a imaginação e o rigor. Toda a pandemia eu segui lendo xornais de papel. Eu teño o problema de que aínda gosto de ler xornais de papel.
Afortunadamente, en España, os quioscos non fixaron porque pensaron que era de necesidade nacional tan importantes como os supermercados e como as farmacias. Os quioscos estiveron abertos e eu sigo comprando xornais de papel e todos os sábados teño o vicio de comprar 6 xornais. E un dos xornais que eu descubrín há moito tempo é o Financial Times, que eu non lía porque pensaba que era un xornal que falaba moito de economía. Sin embargo, os Financial Times do fin de semana, esta edición dupla de sábado e domingo, ofreceu unha cobertura incrível da pandemia. E as mellores fotografías e traballos fotográficos que eu vin da pandemia foron publicados no Financial Times. E, ademais, é un jornal que defende o libre mercado e defende o capitalismo, pero é un dos jornais como Economist, que naquele é un jornal liberal, estás a cuestionar dos abusos do propio capitalismo e da propia sociedade de mercado e preguntando por que está tan desacreditado, por que os poderes, por que as democracias están pasando este tempo de crisis, preguntándose que fixemos mal, invitando a filósofos e aos propios jornalistas do Financial Times a investigar por que está a acontecer esta especie de desencantamento das sociedades da propia democracia, que están utilizando de forma moi interesada políticos como Trump precisamente para deixar a democracia todavía máis espida, máis sometida a todo tipo de abusos, cando a democracia ten que ser asegurada. Pero, desde logo, a democracia que se ten que mellorar moitísimo e o xornalismo é parte fundamental. Se non temos unha prensa crítica que faga cidadáns críticos que coñezan a verdade, estamos a mercede de xente sen escrúpulos, como foi Berlusconi ou como é Trump. E é unha cousa moi importante que dixo antes tamén Rui. Moita da xente que votaba a Berlusconi en Italia solamente se informaba mirando os canais de televisión propiedade do propio Berlusconi. Esa era a súa exposición á realidade. E moitos dos votantes de Trump son xente que somente ve a Fox ou canais de información ou que recibe información a través de Facebook que están precisamente condicionada por quen dosifica precisamente a información. E sabemos da importancia das redes sociais e de como hai moitos axentes traballando para que os propios actores políticos reciben información que confirme os seus presuicios, que non cuestiona a realidade. Por iso, informarse é complicado. Informarse exixe da xente que busque, que non se fíe dunha soa fonte, que non busque confirmar os presuicios, que se cuestione. E isto leva tempo. Por iso, unha das condicións dun cidadán informado é pararse, desconfiar das informacións que satisfagan os seus instintos, ler, contrastar, pensar e distanciarse un pouco da batalla política e do encono político no que estamos tamén a vivir hoxe en día. Bueno. Gostei de ouvir o Alfonso. Concordo com tudo, mas voltou a falar mais uma vez de psicopatas, mas se calhar era importante dizer também que esta luta pela credibilidade, pelo rigor, pela exatidão, pela democracia, não é fácil para quem quer lutar e quem ainda está com a determinação de lutar. Eu vou dar apenas um exemplo. Há um jornalista, não vou mencionar nomes, aqui em Portugal, e um chefe dele disse: queremos investigação. E o jornalista no dia seguinte apareceu com uma base de dados Excel com offshores, branqueamento de capitais dos acionistas dessa empresa. E disseram-lhe: se alguém publicar, nós vamos atrás. Isto é, em muitas empresas não é fácil fazer investigação quando se começam a tocar interesses específicos, começando pelos interesses de quem está lá em cima e detém o capital da empresa. E não há nenhuma lei que proteja o jornalista, a não ser a da consciência, e por vezes isso não é fácil, sobretudo para os jornalistas mais jovens. O sea, yo tengo como muchísimas preguntas y es que no sabría cómo, y me gustaría que la gente participase, porque hay gente que sé que está ahí y que quiere participar. Voy a acabar con una pregunta. Va a ser un gatito de Facebook, ¿sabes? O sea, una pregunta positiva y una pregunta con
con esperanza. Hemos titulado este ciclo En las orillas del porvenir, porque hay un porvenir, hay un futuro, hay una esperanza. Entonces, el gatito que en forma de pregunta os voy a hacer es, dicen que con la pandemia nos vamos a hacer mejores. ¿Con la pandemia va a surgir un periodismo mejor? Bueno, eso como dicen los pensadores es en inglés wishful thinking, ¿no? Es tratar de que nuestros deseos coincidan con la realidad. Creo que es una fantasía. Creo que si examinamos al género humano, del sufrimiento y del dolor, bueno, hay experiencias enriquecedoras y hay algunas figuras, algunas personas concretas que salen fortalecidas y mejores. Pero en general yo me temo que hay indicios que no van en esa dirección. Yo prefiero hablar de uno en uno, persona a persona. Bueno, hacer autoexamen. A mí me ha servido desde luego para parar un poco porque llevaba una vida un poco enloquecida, como todos. Íbamos un poco con la lengua afuera, detrás de una especie de excitamiento permanente, ¿no? Creo que en este sentido la pandemia ha servido para parar un poco, para pensar qué estamos haciendo. E ya estuve falando agora en castelán, esquecín o meu portugués, vou hablar en portugués. Ojalá a pandemia fora sacar o mellor de nós. De algunha xente sacou o mellor, de outros sacou o pior. Pero bueno, é un trance moito difícil que non ten aínda final. Bueno, penso que o xornalismo ten unha oportunidade de redimirse, de facer bo xornalismo, e hai algúns xornalistas facendo fantástico xornalismo, outros non. E hai algo que dixestes antes que me parece moi importante, que é unha posibilidade para moitos novos xornalistas que queren empezar a traballar nesta profesión, que se eu volver a nacer, volvería a escoller o xornalismo, que é precisamente en formación da ciencia. Penso que temos necesidade de bons xornalistas con boa formación científica en astronomía, en bioloxía, en medicina, en xeoloxía, e que ademais sepan contar a realidade. Penso que é un campo moito máis interesante que o da propia información política, que está tan fatigosa, tan reiterativa. A ciencia penso que é un campo moi interesante tamén para criticar a propia ciencia. A ciencia non é a nova religión. Cando a ciencia é religión perde a súa razón de ser. Pero penso que é un campo moi interesante para que novos xornalistas se formen en aspectos científicos e que sepan contar ben estas novas realidades. O jornalismo especializado, como acaba de dizer o Alfonso, é parte da solução. Hoje tem uma dimensão diminuta. Eu não conheço nenhum jornalista que seja médico, nenhum jornalista que seja engenheiro ou que perceba de transportes públicos, coisa que eu encontro em algumas redações de alguns jornais em Nova Iorque, por exemplo. A especialidade é parte da solução. Hoje, nas redações aqui na Península, penso eu, com jornalistas muito jovens, sem formação séria, porque em Portugal não se aprende, muitas vezes, jornalismo, aprende-se comunicação social, que dá para publicidade, para relações públicas, dá para tudo, e até para jornalismo. E têm também masters que hoje estão na moda e que custam caríssimos, estou a falar de 5.000, 8.000 euros em Portugal, que para o nível de vida local é um preço elevado. Muitos pais têm dívidas porque pensam que assim permitirão uma vida melhor ou mais oportunidades aos seus filhos, e muitas vezes até são uma fraude, mas enfim. Eu penso que a especialização é parte da solução. Não sei se vai ser possível aqui neste cantinho da Europa, porque hoje um jornalista numa redação da Península hoje está com uma senhora que foi atropelada, amanhã vai estar com uma clínica que abriu e que tem um novo tratamento, e depois da manhã com um supermercado que vendeu qualquer coisa. Isto é, fazem de tudo, mas têm que fazer depressa e sem qualquer rigor, porque não é isso que conta. Os telejornais, penso eu, pelo menos em Portugal, são um acordeão. Temos uma notícia de o Trump, que está a lutar pela sua reeleição. A seguir temos uma senhora que foi atropelada ou que mordeu um cão.
e a seguir voltamos a outra notícia que tem a ver com a pandemia, e a seguir metemos uma de futebol, e às vezes o futebol em Portugal, nos telejornais, ocupa 50% e abrem os telejornais com futebol. Agora, eu penso que o jornalismo não é importante, é essencial em democracia, compete sobretudo aos jornalistas, porque isto passa sobretudo pela sua determinação em lutarem por aquilo que é a missão que é e deve ser a sua, uma missão essencial em democracia. Muchísimas gracias, Rui. Yo creo que ahora ya, si quieren participar, si quieren de alguna forma abrir debate con Alfonso y con Rui, nos encantaría. Lo que estamos haciendo en estos encuentros es levantar la mano. Y levantar la mano y ya hablan. ¿Nadie quiere participar? Ok. Sí, eso es. Yo no sé cómo levantar la mano, pero sí me gustaría hacerle una pregunta a Rui. Había levantado la mano primero, ahora Vale. ¿vale? Es que no te veía. Es que tengo muy mala conexión y tenía... A ver, voy a darle a reiniciar. Es que hay algunas personas no tenéis la cámara puesta. Y entonces, claro, si no levantas la mano... Podéis levantar la mano en un icono que hay a la derecha. Empezamos con el número 558851. Paula, que habías levantado la mano. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Yo solo quería hacer un caso particular. Cuando antes hablaba de infantilización de la opinión pública española, como yo cubro también aquí la información desde España para un medio italiano, me he dado cuenta que la principal dificultad ha sido que han cambiado las autoridades sanitarias muchas veces los parámetros científicos de los datos epidemiológicos y de todo lo demás. Así que ha sido prácticamente imposible tener un cuadro claro y real. Lo que pasa es que como ha habido científicos españoles, los 20, que han escrito varias veces sobre la revista The Lancet, cuáles eran todos los fallos, porque aquí en España no se podía luchar de manera realística contra la pandemia. Esto me he dado cuenta que no ha venido por los medios de comunicación. O sea, aquí nos hemos callado como si este cambio continuo de parámetros, esta ocultación continua y esta infantilización de la opinión pública no existiera. Entonces me pregunto, ¿ha habido también algo de fallo por parte de la prensa, de los medios mismos, que no han impuesto lo que se llama agenda setting? O sea que se tiene que afrontar el tema ya. Sin duda. Voy a contestar en español, que entenderá mejor que mi portugués. La verdad es que en Reporteros Sin Fronteras estamos planteándonos celebrar un simposio precisamente para analizar en qué medida el periodismo no ha sabido contar bien la pandemia. Ha habido fallos por parte del gobierno central, de los gobiernos autonómicos. Es inconcebible que por la fragmentación estructural de España con comunidades autónomas no haya patrones únicos a la hora de contar a los muertos. En España también sabe que hay 17 calendarios de vacunación porque cada autonomía tiene su propio sistema. Es una cosa completamente inconcebible. Pues también a la hora de contar los muertos, los enfermos, los reinfectados, los ingresos hospitalarios, sigue habiendo un fallo enorme a la hora de esa base de datos, que es imposible de que todos tengan acceso a los mismos datos. Y han pasado muchos meses y todavía el gobierno sigue sin criterios claros. Tampoco sabemos exactamente quiénes son los científicos que asesoran al gobierno central y a otros gobiernos. Es un problema de transparencia, un gobierno además que ha presumido de transparencia. Creo que esto forma parte de eso que manifestaba, que una interpretación es que tratan a la ciudadanía como si fueran menores de edad.
Creo que esto es un fallo democrático garrafal. Y España creo que está tristemente en lo más alto en varios de los factores que han hecho la pandemia mucho más crítica y mucho más corrosiva en España que en países del entorno, o como en países como Nueva Zelanda, Taiwán o Corea del Sur, donde las cosas se han hecho muchísimo mejor. Creo que tenemos que hacer un autoexamen que ha fallado por parte del gobierno, pero también por parte del periodismo. No se ha hecho bien por muchos factores y creo que tenemos que hacer examen y corregir todo lo que no se ha hecho bien. Gracias, Alfonso. Teresa, tienes que eso. Sim. Uma pergunta para o Rui. Na sua opinião, a que é que se deve esta estupidificação da informação que temos vindo a assistir há uns anos para cá? Eu já não vejo canais, muito menos telejornais nacionais por causa disso. Que justificação é que dá para que um tabloide como o Correio da Manhã seja o principal jornal português onde não tem notícias nenhumas de jeito, não é? Eu conheço algumas pessoas que dizem que o único jornal verdadeiro é o Correio da Manhã, que dá notícias independentes de qualquer partido político e de qualquer filiação, mas eu não penso que seja tal. E qual é a sua opinião em relação a isso? Boa tarde, Teresa. Já somos dois. Eu trabalho num canal de televisão e não tenho televisão portuguesa em casa. Não me pagam para ver, pagam para fazer. E não fiz mal a ninguém. Exato. Mas o que é que eu queria dizer? Eu penso que se o Correio da Manhã, um tabloide, é o jornal mais vendido em Portugal, há várias razões. Primeiro, temos um público pouco exigente. Se as pessoas fossem exigentes, não compravam um jornal em que tudo é negro. A vida é negra, as perspectivas são negras e tem uma grande parte de infotainment, que é as vedetas e o sexo e os anúncios que tinha até, e presumo que ainda tenha, mais as notícias do futebol que ocupam uma parte importante do jornal, e depois é os crimes, matou, violou. Aqueles verbos todos são todos verbos negativos. Não há um único verbo naquele jornal que seja ajudou, criou, conquistou. Não, é matou, violou, roubou. Agora, eu penso que isso tem a ver com o país que somos. Os portugueses são pouco exigentes. Enquanto cidadãos, leem o Correio da Manhã e até veem o canal onde eu trabalho, que pertencia à Prisa e hoje pertence, eu não sei muito bem a quem. Mas está tudo dito. De resto, Portugal é o único país europeu, penso eu, que no prime time, no horário nobre, tem telenovelas. Isto é, passamos com telenovelas seguidas à noite, mas também é verdade que programas de entrevista eu não conheço muitos, programas culturais não conheço nenhum, isto é, nos 3 canais generalistas, RTP, SIC e TVI. Agora, nós temos o país que temos e é por isso que os jornalistas que fazem parte deste país e desta cultura são aquilo que são. Eu penso que o jornalismo português, em regra, infelizmente, é medíocre, muito mais medíocre que em Espanha. Bueno, Rui. No, yo creo que es una visión muy negativa, porque te dejaría en España yo unos meses. Alfonso. Lo mejor es que como no tiene televisión, Rui no la ve. Pero vamos, la diferencia entre el periodismo aquí cuando, vamos, es mi percepción como español, cuando uno ve SIC o ve TV1 o ve RTT, en prime time, bueno, suelen estar los telediarios, que suelen ser muy largos. Es verdad que empiezan con deporte. Hoy, por ejemplo, RTP, en el primer telediario de la mañana, ha estado exactamente 20 minutos, Manchester City, que era Oporto, ¿no? Pero la diferencia con España, Alfonso, bueno, tú puedes ahí quizá aportar algo al debate. Sí, é verdade que eu non estou nada contente co xornalismo español e nada coa televisión. Eu sempre faço, non? Pode que sexa minoritario, pero eu sempre que poso faço publicidade do Jornal de Letras, Artes e Ideas.
porque en España no hay ningún jornal en papel literario de tanta calidad como Jornal de Letras, Artes y Ideas. Revista de libros, a lo mejor, ¿no? La revista de libros no sale en papel, ya no sale, ¿no? no sale en papel, sale solamente Ya no sale en papel. en papel. Me he quedado muy atrasada. No hay ninguna. Bueno, Letras Libres, pero bueno, ten capital mexicano. Pero de revistas, unha revista de tanta cualidade como o Jornal de Letras, Artes e Ideas, a verdade é que eu non coñezo ningún. E a revista Ler, tamén, en Portugal, tamén é outra grande revista. É minoritaria. E en Portugal ainda há boas revistas de información. E en España non há ninguna revista agora. Agora mesmo non hai revistas. En Portugal ainda há algunhas, e algunhas que publican boas reportaxes. Sí. Y Rui, Oye, a las 9 de la noche, Rui, RTP tiene el programa 360 grados, que es el prime time, que es un acercamiento a lo que es la noticia de un modo más lento, más sosegado, más reflexivo y con más profundidad. Pero bueno, no estoy aquí a defender... Yo quería decir una cosa. En la autocrítica esa que has comentado, Alfonso, que los periodistas se deben hacer en cuanto a la información de la pandemia, con todas las dificultades que han tenido también para poder informar, yo quería que comentaras el hecho de que llevamos desde el mes de marzo solo informando de la pandemia y de Trump y de las elecciones de Trump. Parece que no hay nada más en el mundo y creo que es la primera autocrítica que el periodismo se tiene que hacer. Probablemente eso está impulsado por los que llevan el poder en los medios, pero quería que comentarais sobre esto. La desinformación total de lo que pasa en el mundo, nada más que se reduce al coronavirus. Un dos problemas fundamentais, especialmente dos medios de comunicación, que son moi reiterativos, que teñen unhas axendas e as repiten constantemente e o mundo é incrível, porque agora temos internet e temos a posibilidade de falar de lugares moito máis lonxanos, de contar o mundo moito máis inteiro, o mundo foi moito máis pequeno. Agora falamos moito máis do noso embigo, do noso veciño, de nós mesmos. Fixémonos moito máis egoístas e menos curiosos sobre o resto do mundo. É verdade, é triste, pero hai medios que aínda, a pesar disso, están a falar de outras realidades. E hai medios que non están sempre falando do mesmo. A pandemia... Pero perdona que te interrumpa, Alfonso. Cuando tú cubriste la guerra de los la guerra de los lagos, eso lo pudiste cubrir en un periódico como El País. Ahora creo que resultaría totalmente imposible. De hecho, creo que ya eso pasó a la historia hace mucho tiempo. Bueno, ya no se cubren, por ejemplo, conflictos en África. Los dos tenéis experiencia en África. Los conflictos en África son los grandes olvidados. O sea, no se habla de ellos. Hay muchísimos problemas y no sabemos cuáles son. Bueno, la guerra, ¿no? A verdade é que prácticamente todos os jornais reduciron o número de corresponsais, de correspondentes e o número de enviados especiais. Pero a pesar disso, respecto a África, por exemplo, Pepe Naranjo é o correspondente do jornal El País en Dakar e cubre toda a África Occidental. E Xavier Aldecoa cubre para a Vanguardia, viaxa moito a África e conta bastante. É verdade que agora se inviste moito menos en cubrir conflitos e que prácticamente son os freelance os que pola súa conta van cubrir conflictos arriscando a súa vida e moitas veces por moi pouco diñeiro. Eso é unha dimisión tamén dos medios de abrir o mundo, de contar o mundo, que é un mundo moito máis interesante do que os medios están a contar. É unha crítica razonable. Eso es lo que yo quería poner de relieve. Gracias. Y luego yo también, bueno, no sé, Rui quiere decir algo, ¿no? Sobre el kilómetro sentimental, es así que llamo el problema. Falamos do nosso umbigo. O mundo não existe. Ou então falamos do nosso mundo próximo, sentimental, com o qual temos uma história comum ou relações importantes hoje. Mas é verdade que o mundo não existe porque a ausência de correspondentes. Os jornais portugueses e as televisões, à exceção da RTP, que tem obrigações legais, e da agência Lusa, Portugal não tem praticamente correspondentes, a não ser Bruxelas, eventualmente Madrid e Nova Iorque. Não há correspondentes, à exceção da RTP, refiro, e da agência Lusa. Ponto 1. Estamos dependentes de uma visão externa, alheia do mundo, que é aquilo que nos chega através das grandes agências de comunicação e que não há olhar nem sequer português, nem europeu, muitas vezes. E depois temos essa contenção de custos e o mundo
só é notícia quando há uma tragédia, um problema com a natureza ou um golpe de Estado. Isto é, nós limitamos o jornalismo a cenas de ruptura. E o mundo não é isso. E é verdade que com a pandemia ainda menos se fala. Porquê? Porque não temos correspondentes, as agências falam daquilo que está na moda, porque é uma moda. E é preciso ir variando. Eu pergunto, Timor foi um país independente, ninguém fala de Timor. Os problemas de Timor estão resolvidos? A guerra na República Centro-Africana está resolvida? Com mais de uma dezena de grupos armados, em que o Estado pouco controla, o Estado que também se calhar não existe. Agora, o mundo não se resume ao nosso umbigo, nem à visão redutora que as agências internacionais nos transmitem a nível da informação, porque nós não temos correspondentes. Muchas gracias. Y yo quería hacer otra pregunta, pero no sé. No, ¿quiere preguntar a alguien más? Creo que Estefanía antes ha empezado a hacer una pregunta y al final... Bueno, pues Estefanía. No se te oye. Estefanía, el micrófono, por favor. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Sí, puedo esperar, no passa nada, me dá igual. No, adelante, adelante. Ok, então a minha pergunta é para o Rui. Eu vou falar em português porque ele falou em português e entendo que para ele é melhor, né? Perfeito. Ok. Sí. Bom, enquanto você falou, eu tinha tomado algumas notas e tem duas coisas que você disse. Uma delas é que a especialização é que faz parte da solução para garantir um jornalismo de qualidade. E a outra, que você tinha dito antes, é que o jornalismo tem que se impor como algo essencial e que o que hoje não existe é humanidade. Como é que se faz, como é que pode se conseguir humanidade num jornalismo onde a parte mais baixa está podre, porque os jornalistas, desculpa a expressão, né? Os jornalistas estão precarizados, os donos, os chefes de redação, os diretores estão vendidos, entre aspas, e ao mesmo tempo, essa especialização que acho que você disse que tinha, por exemplo, nos Estados Unidos, tendo médicos, engenheiros, etc., como é que a gente pode conseguir isso na Europa com os salários e com a situação que o jornalista tem, né? Como é que se faz? Qual é a fórmula? Qual seria a fórmula? São muitas perguntas. São muitas, sim. A humanidade. Desculpe. Não pode ser um bom jornalista quem não é uma boa pessoa. Não sei se o Alfonso concorda. Bueno, pero fala, termina. Mas penso que essa é uma das condições, independentemente da formação, da postura, das competências. Penso que ser uma boa pessoa é o meio caminho andado para ser um bom jornalista. Isto é, uma má pessoa eu penso que não pode ser um bom jornalista, mas enfim, isto é a minha teoria. Sem angelismos, sem nada, porque estamos a falar de... Eu acho que isto é uma arte. Os ingleses dizem the craft. Agora, em relação à especialização, eu acho que antigamente, no tempo do Alfonso e do meu tempo, os correspondentes e os enviados especiais em África sabiam do que é que estavam a falar. Eram pessoas que conheciam os países, a história, a cultura, os intervenientes, sabiam onde é que se moviam. Hoje um jornalista é enviado para a Líbia, está lá, amanhã vai estar em Coimbra e depois da manhã vai estar a fazer outra coisa completamente diferente. Antigamente eram os mesmos, era quase um clube de pessoas que se conheciam, que se frequentavam, que sabiam do que é que estavam a falar. Hoje, isso eu tenho dúvidas, porque hoje falo mais em passarinhos ou de rebanho, que vai toda a gente para o mesmo sítio ao mesmo momento. De resto, eu acho que qualquer candidato a jornalista devia ler um livro chamado Scoop, o autor é Evelyn Waugh, em que é um senhor que é enviado para uma guerra em África, porque há uma confusão de nomes, ele chega lá e não percebe nada de jornalismo nem de guerras e não vê nada, e então começa a inventar e toda a gente, toda a imprensa vai atrás dele. Agora, o jornalismo mudou hoje,
a especialização, eu penso que é parte da solução. Eu não digo que é a solução total, obviamente, mas é parte da solução para os jornalistas conquistarem ou reconquistarem a sua credibilidade e saberem o que é que estão a fazer nesta profissão. Porque eu acho que nós podemos ganhar esta guerra e devemos ganhar esta guerra, mas não seja enquanto cidadãos. Un gran libro, el de Evelyn Waugh. En español lo titularon Guerra, Guerra, me parece. No, Noticia Bomba. O Noticia Bomba, eso es verdad, Noticia Bomba. Bueno, eu quería añadir o que dixo Rui, tamén que ten que ver coa primeira pregunta de se a misión do xornalismo é protexer. Eu, da mesma maneira que penso que o xornalismo non está nin para protexer nin para dar esperanza, penso que un pode ser bo xornalista sin ser boa persoa. Hai un dos libros de Kapuscinski, que en realidad non é un libro, é unha conferencia que ao final o titularon, cando dixo que os cínicos non poden ser bons jornalistas. Eu non estou de acordo. Eu teño amigos que son moito cínicos e son grandes jornalistas. É verdade que un bo jornalista ten que ser honesto, non ten que mentir, ten que ir máis alá do quilómetro sentimental, e ten ás veces que ter capacidade de simpatizar co dolor dos demais e tomarse o tempo para entender as historias. Pero pode ser non boa persoa e ao mesmo tempo ser un bo jornalista. Ok. ¿Alguna pregunta más? Yo iba a hacer una pregunta, pero no sé si es un poco tarde ya y estáis cansados. Quería preguntar sobre cómo veis lo que tenemos delante, las elecciones americanas. ¿Y cómo se está llevando todo? O quizá lo dejamos para otro momento, no, porque es un tema que tiene mucha amiga. Una buena pregunta para acabar es eso, vista la experiencia que habéis tenido los dos allí en Estados Unidos, ¿cómo estáis viendo, cómo analizáis desde vuestro punto de vista periodístico lo que está sucediendo en Estados Unidos? Déixame falar a min, Rui, así Rui fecha con o seu bo portugués e a súa boa cabeza esta conversación entre Portugal e España. A min gostaríame estar agora mesmo en Estados Unidos viaxando polo país e tratando de palpar a realidade do país. Foi moi interesante cando Trump gañou a 4 anos, que para moita xente foi unha sorpresa. E penso que foi unha sorpresa porque os jornalistas non fixeron ben o seu traballo de recorrer o país para ver que se estaba cosendo nos estados. Canta xente estaba descontenta do poder. Acaba de sair un libro en España da editorial Capitán Swing sobre a white trash, sobre os pobres brancos americanos, moitos deles votaron a Trump. Trump é un fenómeno moito interesante que está rompendo un pouco as costuras da democracia americana e pondo o país nunha situación moito difícil. Pero hai que tratar de entender tamén quen e por que votou a Trump, de que se alimentan estes votantes, estes electores, e da profunda divisão da sociedade norteamericana. Penso que é moi interesante que son as eleições decisivas, que hai moitos elementos a ter en conta e moitos perigos tamén. Justamente no New York Times, no Financial Times, o pasado fin de semana, Edward Luce, un dos seus analistas máis agudos, plantexaba 3 posibilidades do resultado electoral se, ao final, non hai unha victoria clara por parte do candidato demócrata, de Joe Biden. Ele pensaba que unha posibilidade é de que se Trump disputa o resultado das eleições e non acepta o resultado, unha das posibilidades é que os estados do oeste rompan con Washington e decidan non acatar o poder de Washington. Outra posibilidade é unha guerra civil, alentada por moitos grupos que están armados e que son tamén partidarios deste libertarismo de dereitas que tamén aproveita un pouco o discurso máis terrible de Trump. E outra posibilidade é a lenta decadencia do poder americano, que xa comezou e que China está aproveitando. É un momento moi interesante, moi preocupante tamén, pero bueno, penso que o xornalismo ten que contar isto, aunque non queramos ver os resultados. Eu não vou ser muito original, faço minhas as palavras do Alfonso, mas se calhar acabava dizendo que o jornalismo americano tem feito muito e acho que tem um problema agora que é
como lidar com gente que vem de outro mundo, porque tanto em França como nos Estados Unidos e não só, nós temos dirigentes que não vêm do mundo político, não vêm com uma ideologia, digamos, clara, anunciada, mas gente que vem do mundo dos negócios ou da banca, como Macron ou como Trump, e acho que a América vai viver momentos que podem ser extremamente perigosos, porque estamos no fim da navalha. Eu não sei o que é que, mesmo a nível internacional, o que é que vai acontecer depois da eleição nos Estados Unidos. E as repercussões, eu penso que mesmo a nível financeiro, serão extremamente importantes e podem mudar muita coisa. Ainda por cima, com a pandemia que não acabou. Eu penso que os Estados Unidos são uma democracia, têm inúmeros trunfos, mas não sei até que ponto é que Trump não é parte do problema em vez de ser parte da solução. Muito obrigado, Rui. Y muy obrigado, Alfonso, por vuestra participación, por vuestro tiempo, por vuestra lucidez y brillantez a la hora de, bueno, de afrontar este momento que vivimos desde el punto de vista del periodismo, que creo que ha quedado bastante claro. Yo no sé si un poco desolador, la verdad, el análisis que ha emergido. Y nada, agradecer a todos los participantes el haber estado aquí con nosotros, el emplazarles para la semana que viene. Tenemos una vasta programación de actividad cultural, toda en línea, desafortunadamente, por la emergencia sanitaria. La semana que viene vamos a concluir un ciclo de cine extremeño, cine y compromiso, y el martes, si no tienen nada mejor que hacer, puede ser una buena ocasión para acercarnos a un documental que, bueno, que nos trae una serie de realidades pues bueno, conflictivas y sociales. La semana pasada tuvimos una sobre los niños... esta semana la hemos tenido. Perdona, esta semana, el martes de esta semana, tuvimos una... Los niños refugiados en Europa. En Europa. Son temas sociales. Un tema muy interesante. Y nada, que nos sigáis en la medida de lo posible en las redes, tanto en Facebook como en Instagram. Si queréis recibir nuestro boletín, simple como rellenar una ficha muy sencillita. Y nada, que seguiremos en las orillas del porvenir el mes que viene con un encuentro de sociólogas, ¿no? ¿Olvido? Sí. Vale, pues... Yo os quiero agradecer también a Alfonso Ruiz, me ha gustado mucho, la verdad, este encuentro. Alfonso, volverle a ver, que hacía un tiempo que no le veía, y Alfonso y yo, bueno, pues somos amigos ya desde hace muchos años. Me ha encantado verte y escucharte. Rui, te digo lo mismo, yo lo que quiero es veros en persona. Rui está aquí cerca, pero Alfonso, a ver si podemos repetir esto, pero aquí. En o Lisboa, sea, aquí. Y luego poder seguir hablando hasta la hora que queramos. Sí. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y nada más. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Rui. Hasta pronto. Já. Hasta pronto. Chao. Gracias. Buenas noches. Rui, muchísimas gracias. No, gracias. De verdad. Sí. Y a ver si un día nos tomamos un café. ¿Estás viviendo aquí, Rui? Sí, yo vivo en Lisboa. A Rui le tenemos controlado. A Rui ya tenemos que verle un día con tiempo. Y delante de un vaso de vino. Claro. O dos. O dos. Rui, sinceramente me ha gustado mucho, pero mucho tu aproximación y lo que has dicho, porque la comparto, vamos, o sea, en gran parte. ¿Vale? Alfonso también, creo que... Y Alfonso igual. Alfonso, no, ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante. De verdad, Pero no, y nada, seguimos. Ya sabemos, si necesitan de algo, también me lo dicen. Y lo mismo, yo te voy a pasar mañana mi número de móvil y todo por correo, ¿vale? Claro.
Claro, será un placer. Vale, venga, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao, Alfonso. Chao. Chao.